E como é que assim começou a sua jornada para a área do emagrecimento? Então, tudo começou, né, bem lá atrás, né? Eu sempre tive uma vida muito boa, né? Sempre tive uma vida boa, né? Tinha uma vida confortável, ganhava um salário médio da época, né? Na época do militarismo, né? Só que eu estava na zona de conforto, eu não sabia que eu poderia ser mais do que eu era. Eu tava naquela zona ali, pra mim tá bom. Só que eu não sabia que eu podia ir mais além, né? E eu só tomei ciência disso quando veio uma dor, né? E essa primeira dor foi a morte do meu irmão. Meu irmão, ele faleceu com 33 anos. Não sei se vocês conhecem, não sei se já ouviram falar, não cortar, porque eu cortar cabelo na loja, né? Então, meu irmão, ele faleceu de infarto com 33 anos, então foi uma dor muito grande. E essa dor destruiu a família, porque ele era o equilíbrio da família, né? E com essa dor, até hoje a gente não se reestruturou, né? Porque uma morte muito precoce, a gente nunca se estrutura novamente. E aí, a partir dessa dor, eu fiquei sem chão. Né? Fiquei sem chão, fiquei sem saber o que fazer, só queria ficar dormindo no quarto, né? Eu tava praticamente com uma depressão, só que isso foi em 2012, não se falava em depressão como se fala hoje, né? E a partir daí eu comecei a buscar soluções, buscar soluções, mas sem saber como que eu poderia, né, sair daquela situação. Eu não conhecia, não tinha acesso a psicólogo, a psicologia, era uma coisa muito fora da minha realidade, né? E nessa época eu trabalhava de motoboy, né? Trabalhava no quartel e trabalhava de motoboy. Aí saí do quartel, fiquei trabalhando só de motoboy na minha barbearia, né? Acho que ela até chegou a frequentar lá a barbearia lá, ela pequenininha, né? Cresceu pra caramba. Então o que acontece? E aí nessa busca, né, por querer me encontrar, eu tava ali do meu lado, meu mentor, né? Eu cheio de dúvidas sobre a minha existência depois da morte do meu irmão, né? Eu fiquei cheio de dúvidas se... A gente começa a se perguntar, né, se a gente está aqui, muita gente ruim ficando, e por que um cara tão bom foi, e de infarto. Então eu comecei a me questionar, né, comecei a ficar com muitas dúvidas, e aí veio o meu primeiro mentor, nessa busca incessante, que foi meu pai. Eu sempre falo que o meu ídolo é meu pai, não tem Romário, meu ídolo é meu pai. E ele chegou e falou, cara, volta a estudar. Eu estava 9 anos sem estudar, foi o tempo todo de quartel, ele falou, cara, volta a estudar. E eu não entendia, né? Só que ele estava preocupado com a minha vida, porque trabalhar de motoboy é uma coisa perigosa, né? Eu ganhava bem, depois... Só que ele estava preocupado, ele me colocou na parede e falou dessa forma, ele falou, cara, se seu irmão já se foi, se a gente perder você, a gente não vai aguentar. Aí aquilo me botou na parede, eu falei, cara, agora não tem pra onde correr, eu tenho que sair. Ainda relutei uma semana, conversei, aí ele, não, cara, sai. Todo dia que eu saía pra trabalhar, ele não conseguia dormir. Porque quantos acidentes a gente não vê de motoboy aqui, né? Motoristas imprudentes atropelaram e tudo mais, que morreram. Eu mesmo, às vezes, tava lá amarrando sapato pra ir trabalhar, ligava a televisão, tava lá, né? Acidente de moto com um motoqueiro, caiu, foi atropelado, morreu. E eu também tinha isso na minha mente, só que eu não tinha coragem de tomar essa atitude, porque eu tava muito tempo sem estudar. Eu falei, será que eu sou capaz? Será que a minha mente vai estar, né, boa para estudar novamente e tudo mais? Enfim, topei o desafio, né, tava acima do peso, né, então esse método dele passa por mim também, porque eu sou essa transformação. Para mim, transformar as pessoas, eu tive que me transformar, né? Nessa fase de depressão da morte do meu irmão, cheguei na faculdade com 12 quilos a mais, e eu sempre fui atleta de futebol, até mesmo no quartel, e aí, com 12 quilos a mais, cheguei lá na faculdade, já tomei o meu primeiro baque, né? Aula de natação, foi ali que eu falei, caramba, todo mundo não tinha como... Né? Aí eu lembro como se fosse hoje, a gente tava no chuveirão lá, né? Aí as meninas já zoando os garotos que estavam na raia pra fazer o nada, né? Ih, ela fulano, tem um abdômen tricadinho. Aí pulou 5, aí subiu mais 5. Ih, agora já começou a ficar barrigudo. Isso lá em 2014. Eu falei, isso não vai dar certo isso não. Aqui entrou na minha mente. Falei, caraca, tem que fazer alguma coisa. Aí entramos de férias 3 meses. Esses 3 meses eu falei, não, peraí, tem que mudar. Comecei a treinar pro campo 6 horas da manhã, chegava em casa meio-dia. Fiquei, né, em 3 meses, ficou 3 meses de férias por causa era ano de Copa do Mundo. Na volta eu tinha perdido 12 quilos. Caraca! 12 quilos em 3 meses. 12 quilos. E aí, o que acontece? Só que assim, eu era da turma da faculdade, sempre tem os seus grupinhos, né? Que era a turma que tinha os marombeiros.
Foi onde eu comecei a entender esse ramo de academia. Eu entrei na faculdade visando o futebol, né? Não visei entrar na academia, eu caí de paraquedas na academia. Aí eu cheguei, voltei de férias, uma aluna que era fisiculturista, ela me olhou, ué, eu creio que eu tava bafana, né? Eu cheguei lá, todo grandão, ela, tá pensando o que, cara? Tá vazio, agora vamos ganhar qualidade muscular. Aí eu, qualidade muscular? Como assim? Eu acredito que eu tava bafana. Aí ela me explicou, não, que agora você tem que ganhar massa magra, tudo mais. Foi onde eu comecei a conhecer as suplementações, né, e tal. E eu fui começando esse mundo fitness aí, né? Comecei a tomar mais proteínas, eu comecei a ganhar mais massa magra, tudo mais. E aí, essa jornada começou, né? Aí saí da faculdade, foi tudo maravilhoso, graças a Deus, né? Me formei, recebi o convite do Elton, né? Também não sabia nada de academia, topei o convite. Fui lá, falei, caraca, e agora? Aí o Elton, cara, tô precisando de um professor pra parte da noite, tudo mais. Topa, eu falei, topa, mas eu sempre fui muito sincero. Eu falei, cara, mas eu não entendo nada. Eu tô aqui, o estágio na faculdade era... Não vejo um bom estágio. Eu conto isso até hoje lá como, assim, um orgulho, não tenho medo nenhum de falar, né? E fui aprendendo tudo na prática, ele confiou em mim, né? E eu fui estudando, sempre fui muito dedicado. Eu falei, não, eu não tinha tanta técnica, né? Porque eu não fiz estágio, mas eu tinha força de vontade. Isso fez a diferença. Tipo assim, e eu tinha uma vantagem, todos os alunos que eram de lá eram meus conhecidos. Eu falei, pô, eu não tenho muita técnica, mas eu tenho força de vontade. E eu tava ali do lado o tempo todo, coisa que hoje eu entendi que os alunos sentem falta desse acompanhamento. E aí, tá tudo bem, isso aqui, às vezes eu nem sabia muito o que o aluno estava fazendo ali, mas fui assim, mas aí fui estudando e tal, fui aprimorando, fui aprendendo, fui tomando gosto e a coisa aconteceu. E aí veio outro baque, né? Nesse meio tempo eu conheci a Karine, né? Veio outro baque, foi a pandemia. Falei, caramba, e agora? Pandemia veio, fechou a academia, né? Karina, né, tava com a avó dela doente em casa, né, com depressão e sofrendo, né, vários abusos em casa que eu não concordava. Eu falei, cara, tu não precisa de ficar nessa vida não. Se você quiser eu te assumo. Sem poder. Falei assim mesmo, mentira? Não, verdade. E ela topou o desafio, né? Fomos morar juntos sem poder, né? Moramos num quartinho um pouco maior que esse aqui. Não tenho menino me falar, hoje a nossa casa tá gigante também. Então, graças a Deus. Deus é muito bom, né? Deus é. Goteirava na casa, né? Nessa chuva de granizo. Goteirava, que a gente trocou, só que o cara não botou as telhas direitas aí, goteirava em cima da cama. Cara, a gente passou muito fogo, tinha noites que eu chorava, tentando enxugar lá, como é que fala? As goteiras, mas não tem como, cara, não tem como. Né? Aí eu falei, cara, o que eu faço? Essa menina em depressão e a academia tinha parado, só que eu sempre fui um cara que tinha muita força de vontade. Eu falei, tem que fazer alguma coisa. Comecei a estudar na internet, procurar curso daqui, curso daqui. Deparei com um santo milagroso, que foi o nosso mentor de hoje, que me mentorou, que me deu essas ferramentas que eu tenho hoje para poder ajudar as pessoas, que foi o Dr. Sandor Bálsamo, né? Eu fiz o curso de saúde funcional com ele. Ele é lá de Brasília, eu nunca vi ele fisicamente, ele que me deu essa luz aqui. Cara, que assim, internet é uma coisa muito estranha, porque eu sempre fiquei com medo de comprar as coisas pela internet. Aí, vi aquele cara falando, falei, esse cara vai me dar um golpe. Curso caro pra caramba, esse cara vai me dar um golpe, cara. Aí, na primeira turma eu não entrei, fiquei cheio de vontade de entrar, não entrei. Ele foi abrir. Sem poder também, né? Sem poder, exatamente. Sem poder. Ele foi. Na segunda turma, não consegui, acho que foi na terceira eu entrei. Falei, não, essa eu não vou deixar passar. Arrumei dinheiro emprestado e fui. E aí foi o divisor de águas. Ele me deu ferramentas que, assim, foram fundamentais para me ter a base que eu tenho hoje, né? Que foi o método de emagrecimento de saúde funcional. Que a gente divide o método de emagrecimento em 7 partes. O emagrecimento, através desse método, ele parte da parte mental, da parte do movimento, que é o treino, da parte de alimentação, da parte de sono, propósito, ecossistema e espiritualidade. E aí a gente consegue desinflamar as pessoas e consegue fazer elas emagrecerem. Isso é um segredo que eu tô contando aqui que ninguém sabe. Primeira mão. E aí, o primeiro teste foi essa menina aqui, ó. Por isso que eu trouxe ela, que ela nem sabe por que eu trouxe ela aqui hoje. Prova viva. Eu comecei a fazer o curso, só que eu não tinha a segurança que eu tenho hoje, né, pra ajudar as pessoas. E a Karina, nesse meio tempo, a avó dela faleceu, né? E ela sentiu muito que a avó dela era a mãe dela, ela entrou em depressão profunda e ia pra academia. E a academia já tava voltando nessa época, né?
eu ia pra academia, às vezes a Karina ficava falando que queria se matar em casa. Tu imagina? Como é que tu trabalha assim? E a nossa casa era um quarto e tinha uma escada assim. Aí eu falava assim, cara, essa menina vai se jogar. Aí um belo dia eu falei assim, cara, eu não tava pronto, mas eu falei, eu tenho que colocar meu conhecimento na prática. Aí eu ajoelhei, pedi a Deus, falei, Senhor, eu tô aqui, faça de mim instrumento da sua obra. Foi isso que eu falei, eu lembro como se fosse hoje. E aí eu comecei a fazer as técnicas com ela, né, meditações, mindfulness, mindset, né, técnicas que eu uso até hoje. E ela foi desinflamando, né, hoje, graças a Deus, está estabilizada. Eu levava ela pra academia de manhã, de tarde, de noite, eu ia da personal de manhã, tava a Karine lá comigo, ela não entendia. Aí à noite, cara, tava lá comigo. Aí depois que eu fui explicar pra ela, eu falei, cara, a pessoa quando tá com depressão, ela se fecha. Ela não quer conversar. Eu passei por isso na época da morte do meu irmão. E a primeira coisa que a pessoa faz, ela não quer conversar, ela tá no meio de todo mundo, mas ela se sente sozinha. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer ela socializar. Vai, fica aí, conversa com as pessoas e tudo mais. E deu certo. Hoje ela tá aí, tá desinflamada, graças a Deus. E a partir daí eu falei, opa, peraí, eu posso fazer isso por mais pessoas. E aí veio a retribuição. E esse é o meu propósito. Né? Depois que eu impactei a Karina, né, eu falei, eu quero impactar e ajudar o máximo de pessoas possíveis que eu puder. E esse é o meu propósito, retribuir para as pessoas aquilo que fizeram por mim lá atrás. Sim. Retribuir para as pessoas aquilo que eu passei, eu não quero que as pessoas passem. Então esse é o meu propósito, entende? Ajudar pessoas, né, a sair de uma depressão, a sair de uma ansiedade que hoje está muito em alta, de um estresse alto através do emagrecimento, né, aumentar a autoestima. As pessoas não entendem isso. Quem não é especialista não vai entender, né? Então, esse é o meu propósito, né? Essa é a minha jornada de emagrecimento. É uma retribuição por tudo que eu passei, por tudo que a minha esposa passou. E eu seria egoísmo da minha parte, eu, com todo esse conhecimento, se fechar só pra mim e pra ela. Ó, pra vocês terem ideia, meu filho tem ansiedade. 13 anos. É jogador de futebol. 13 anos. É jogador de futebol, tem ansiedade. Esse dia mesmo, vai ter um jogo importante, ele começou a tremer. Quantas noites, teve 2 semanas, não foi? De madrugada ele começou a dar crise de ansiedade. Nossa. E aí ele me chama, vem aqui, pai, que ele fica mais com a minha mãe do que a gente mora separado. Aí eu vou lá e faço um mindset, faço uma técnica de meditação, e ele vai acalmando, e aí vai melhorando. Então, assim, tô ajudando essas pessoas. Sim. Minha tia também, né, teve uma época do Covid, que meu tio pegou Covid, né? E quem ajudou ele foi a Jane, que vocês conhecem, né? Conhece a Jane lá da academia, a madrinha? Jane Kelly, do cabelo vermelho. Eu vi a menina de cabelo vermelho então, lá. E aí ela ajudou ele lá, e eu que passava as informações do meu tio pra minha tia. Olha isso, um belo dia falaram assim, ó, tem que vir o responsável dele aqui à noite, pronto. Puta merda. Assistente social. Aí pensou, ok, meu tio morreu. E como é que eu dou qualquer tipo de notícia dessa? Eu que tava fazendo essa ponte, né? Minha tia começou a tremer, não queria saber o que era. Aí meu primo foi lá e ele tinha sido transferido para um outro hospital. Né? A gente não tinha achado ele porque ele tinha sido transferido. Disseram que minha tia começou a tremer lá em casa, ela tava ficando lá em casa. Aí vai eu lá, fazer as meditações, acalmar ela. Então assim, esse é o propósito. Ela acabou dormindo. Exatamente, botei ela pra dormir. Tia, eu te botei pra dormir. Ela, sério? Eu falei, sério, te botei pra dormir. Então assim, isso é uma jornada de muito altos e baixos, de dor, mas de retribuição. A palavra é retribuir, a palavra é ajudar pessoas. É isso. Arrasou! A meditação a gente chama de técnica de respiração Rivotril. Por que ela se chamou técnica de respiração Rivotril? Porque o Rivotril é um calmante. Então por isso que ela levou esse nome. Né? É uma respiração que você faz. Vamos fazer todo mundo junto? A gente... Eu adoro. Então, fala o pessoal de casa e o pessoal vai fazer também. Pessoal de casa também, pessoal de casa. O pessoal que estiver vendo aí, se você tiver... Aqui é tua.
Se você tiver com ansiedade alta, faça isso. Faça essas meditações que você vai melhorar a sua meditação, sua ansiedade, tá? E vai ser muito bom. Faça 2 vezes por dia, de manhã antes de dormir, que você vai desinflamar a sua ansiedade aos poucos, tá bom? Vamos fazer todo mundo junto. Vamos fechar os olhos. Vamos puxar o ar pelo nariz. Segura 2 segundos lá em cima. Solta lentamente 6 segundos pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Segura 2. Solta lentamente 6 segundos pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Segura 2. Solta lentamente 6 segundos pela boca. Vamos relaxar o ombro, continua respirando, relaxa o rosto. Vamos tentar se desconectar de tudo que está à nossa volta. Vamos prestar atenção na nossa respiração. Vamos tentar prestar atenção nas batidas do nosso coração. Puxa o ar pelo nariz, segura 2, solta lentamente 6 segundos. Puxa o ar pelo nariz, segura 2, solta lentamente 6 segundos. Relaxa o ombro, relaxa o rosto. Vamos imaginar um sítio. Vamos imaginar que nós estamos deitados numa grama. É manhã. Vamos imaginar esse cenário. A grama está úmida. Sinta o pé na grama do sítio. Vamos tirar toda a tensão que está sobre nossos ombros. Tudo que está nos deixando estressados, ansiosos, depressivos. A pessoa mais importante do mundo agora são vocês. Puxa o ar pelo nariz, segura 2, solta lentamente 6 segundos. Vejam o azul do céu. A única coisa que a gente ouve agora é o barulho dos pássaros. A única coisa que a gente ouve agora é o barulho dos pássaros. Veja o verde da grama, sinta o pé na grama. Tem uma piscina do lado. Veja o verde das árvores. Veja o azul do céu. A única coisa que a gente sente agora é a brisa do vento no nosso rosto. Se desgarra de tudo que está te agoniando agora. Você que está em casa, você que está aqui agora nesta sala. Puxa o ar pelo nariz. Segura 2. Solta lentamente 6 segundos. Agora vamos mentalizar 2 coisas boas que a gente gostava de fazer na infância. Mentaliza. Mentaliza o recreio da escola. Mentaliza aquele almoço de domingo em família. Esquece tudo que está te agoniando, o marido que briga com você, as contas que estão chegando, o aluguel que você tem para pagar, os filhos que estão te estressando. Esquece tudo. A pessoa mais importante do mundo agora é você. Continua respirando e me ouvindo. Puxa o ar pelo nariz, segura 2. Solta lentamente 6 segundos. Puxa o ar pelo nariz, segura 2. Solta lentamente 6 segundos. Mentaliza. Agora vamos mentalizar uma praia deserta. As pessoas que você ama estão com você. Você está sentado naquela areia, olhando para o céu. A única coisa que você ouve é o barulho das ondas do mar batendo na areia. Continua respirando e me ouvindo. Tem uma água de coco do seu lado. Aquela calmaria, aquele relaxamento mental. Pessoal de casa, se tiver uma música para colocar de meditação, pode colocar e vai se conectando. Se alguma coisa te distrair, não tem problema. Volta de novo, continua fazendo as respirações, puxa lá em cima, segura 2 segundos, solta pela boca em 6 segundos. A única coisa que a gente sente agora é a brisa do vento no nosso rosto. Puxa lá em cima, segura 2, solta em 6 segundos. Relaxa bem, tira toda a tensão que está sobre os seus ombros, está sobre a sua vida, aquilo que está te agoniando, aquilo que está te tirando a sua paz interior. É o seu momento. A pessoa mais importante do mundo agora é você. Puxa o ar pelo nariz, segura 2, solta lentamente 6 segundos. Vamos voltando devagar, vamos voltando lentamente. Ó, até um soninho. Isso é maravilhoso. Meditação na vida. Você já fez meditação? Muito faço. Eu fazia mais ano passado, aí parei. Esse ano tá minha meta voltar pelo menos 2 vezes mesmo por dia, de manhã e de noite. Porque assim, realmente é um momento que você tira pra
se acalmar, se conhecer, respirar, ter aquela... Como é que fala? Um propósito pra você, sabe? Realmente é muito bom. Nossa, é assim... Gostou? Isso é maravilhoso. Você tinha que fazer meditação guiada, que eu gosto de ouvir meditação guiada. Eu Você faço. Ai, não, você legal. tinha que gravar a meditação guiada. Então, eu faço muito com os meus alunos, né? No final das aulas, até alguns alunos inflamados mesmo, quando estão na academia, né? Muito inflamados, naquela agitação eu consigo fazer isso. Já vários casos, Sério? Se a gente for parar aqui, tem inúmeros casos de pessoas que queriam se matar e eu consegui ajudar. Ai, que legal. Muito fantástico. legal. Os resultados são maravilhosos. Ajudar pessoas é incrível. É incrível. Por isso que o nome é especialista em seres humanos. Esse é o segredo. Não, esse é o segredo. É olhar para vocês, alunos, né, como seres humanos. É cuidar. Não é só chegar lá e dar o treino de 1 hora. Isso é fácil. Isso é muito fácil. Qualquer um faz. Sim. Mas o meu aluno, não. Eu cuido dele. Sim. É diferente. Isso torna um trabalho muito valioso e gera muito mais resultado. Com certeza.